Boa noite a todos. Havendo número legal, iniciamos sob a proteção de Deus a 33ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador Jair Pedri para que realize a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. João 12:24. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 29 de maio de 2014, quinta-feira. Ofícios recebidos do Ministério da Saúde, ofícios números 706, 3.045 e 7.622 de 2014, informam a liberação de recursos financeiros ao Fundo Municipal de Saúde, os quais destinam-se ao pagamento do Programa de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde. Ofícios enviados, número 74 de 2014, para Dieter Jansen, encaminha projeto de lei aprovados. Número 75 de 2014, para Ademir Isidoro, encaminha pedido de informação. Número 76 de 2014, para Dieter Jansen, encaminha pedido de informação. Número 77 de 2014, para Dieter Jansen, encaminha indicações. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária 73 de 2014, de autoria do vereador João Alércio Fiamoncini, denomina Estrada. Indicações do vereador Eugênio José Jurazek. Número 243 de 2014, providenciar a manutenção, macadamização e limpeza da rua Leopoldo Miller, bairro Rio da Luz. Número 244 de 2014, providenciar a colocação de 6 tubos de 1 metro de diâmetro na rua Alvin Carlos Krieger, no entroncamento logo após o cruzamento do primeiro pontilhão com a rua Oscar Schneider. Número 245 de 2014, providenciar a colocação de postes de iluminação pública ao longo da rua Alvin Carlos Krieger até entroncamento com a rua Oscar Schneider, bairro Barra do Rio Cerro. Do vereador Jair Pedri, número 246 de 2014, providenciar a colocação de iluminação pública em toda a extensão da rua Professora Adélia Fischer, bairro Baipendi, no sentido centro-bairro, lado direito da via. Número 247 de 2014, providenciar a troca das lâmpadas por outras de maior potência na rua Presidente Epitácio Pessoa, trajeto entre o posto Mime e o viaduto. Do vereador João Alércio Fiamoncini, número 241 de 2014, proceder à implantação de rotatória na confluência das ruas Expedicionário Evaldo Schwartz, Francisco Dutra e Tenente Hugo Alves Garcia, no bairro Amizade. Do vereador Josimar dos Santos de Lima, número 242 de 2014, evidenciar estudos no sentido de implantar uma academia ao ar livre, bairro Jaraguá 99, loteamento Miranda. Número 248 de 2014, providenciar a implantação de uma faixa de pedestres elevada na rua Erwin Hux, próximo a Coab, bairro Rio da Luz. Seria isso, senhor presidente. Agradeço aos munícipes aqui presentes que prestigiam nossos trabalhos, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Está aberta a ordem do dia. Vereadora Natália Lúcia Petri. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham, senhor presidente, eu vou pedir uma reunião com o prefeito Dieter e também com o tenente-coronel Gonçalves para que nós possamos tratar do tráfego de carros, de caminhões no centro da cidade. Nós estamos com uma demanda bastante grande e hoje ainda pela manhã uma árvore foi arrancada aí no centro da cidade por um caminhão, o que ocasionou
ontem de manhã ocasionou bastante engarrafamento, e nós sabemos que a legislação, vereador Winter, não permite que caminhões grandes trafeguem no centro da cidade, e liguei para o prefeito Dieter, e então ele é de acordo que a gente faça uma reunião com o tenente-coronel para tratar desse assunto. Outro assunto que eu gostaria de trazer a essa tribuna é em relação aos Jogos Abertos à Terceira Idade. Uma delegação de quase 70 idosos participaram da competição na semana passada em Canoinhas, e pela primeira vez nós obtivemos bons resultados, no sentido de que o bolão masculino foi campeão e o bolão feminino vice-campeão, sendo que as demais modalidades também figuraram entre boas classificações. Aí foi a saída dos atletas. Ainda só pode passar rapidinho isto. O prefeito Dieter foi ontem, teve os recebeu em seu gabinete para parabenizá-los e engrandecer a participação dos nossos idosos. E queremos, obrigada, Sérgio, e queremos aqui destacar então que Jaraguá do Sul participa dessa competição já há muitos anos, e que a cada ano os nossos idosos estão indo mais preparados e trazendo melhores resultados, o que significa que a idade não é barreira. Os nossos idosos provam isso, e nós estamos bastante orgulhosos da nossa delegação, bastante satisfeitos, porque nos representaram muito bem durante 10 dias na cidade de Canoinhas. Então, parabenizá-los, os idosos atletas, e também a administração pelo apoio mais uma vez neste evento importante para a nossa terceira idade. Muito obrigada. Ele quer falar. Deixa eu falar então, eu também vou falar. Vereador Jair Pedrinho. Senhores vereadores, senhor presidente, senhora vereadora Natália, eu quero inicialmente, e é o motivo da minha vinda até a tribuna, dizer da minha alegria em ver essa questão sendo levantada nesse momento, dos caminhões que passam pelo centro da cidade sabendo do impedimento. É um debate importantíssimo, é uma discussão que precisa e merece da presença de alguns setores, inclusive da Câmara, representado aqui pela senhora, mas que nós possamos ter uma outra visão, não somente dos caminhões que estão transitando, mas também das árvores. Eu tenho recebido com muita frequência ligações de moradores da Marechal, onde, por ser construções mais antigas, as árvores ultrapassam as casas. E no tempo de vento, de chuva, naturalmente as folhas caem, entopem as calhas, trazem transtornos para os moradores. Então é claro que o caminhão, ele não pode passar aí, e tem que ser solucionado isso, e eu tenho certeza que a senhora, levantando essa questão, estará em boas mãos. Só que também nós poderíamos fazer com que as árvores que hoje tem no calçadão recebessem rapidamente uma poda, para que os moradores ali não se sentissem prejudicados, porque traz transtornos para o comércio local da Marechal. Eu tenho absoluta certeza que, se a senhora levar também esse tema para essa reunião, os moradores e os comerciantes da Marechal irão agradecer, e muito. Obrigado, senhor presidente. Peço ao vice-presidente Jair Pedri que assuma os trabalhos. Com a palavra, a vereadora Arlindo Rincos. Senhor presidente, vereadores, aos munícipes que estão aqui. Eu quero agora falar rapidamente, esses 3 minutos, com relação ao que foi feito no dia 22/5, com relação a um protocolo que nós fizemos com relação à rotatória no bairro de Nereu Ramos e Ribeirão Cavalo. Nós fizemos um protocolo juntamente ao Procurador da República Federal, do Ministério Público Federal, na secção de Jaraguá do Sul, com o Procurador Cláudio Valentim, com relação a esta
tão esperada rotatória no bairro Nereu Ramos. Como disse nosso vice-prefeito, hoje era para estar aqui o novo superintendente do DENIT na cidade para discutir um pouquinho sobre a BR-280, acostamento do Marcola até Corupá, falar sobre essa tão esperada que no ano passado tanto prometido e nada foi feito. Então chega no último mês foi feito um manifesto onde foi fechada a BR-280 por quase 2 horas. E naquele momento fiz um abaixo-assinado juntamente aos moradores que estavam ali protestando, porque posso dizer assim, que semanalmente dá acidentes, e acidente com vítimas, vítima fatal. Inclusive, 2 semanas atrás, mais uma vítima na BR-280, ali perto da empresa Ramo. Infelizmente, mais uma vítima. Tivesse talvez o acostamento, evitaria bastante. Nós não temos, só tem uma pista de rolamento. Então, por esse motivo, foi protocolado, junto ao Ministério Público, com essas assinaturas. E nesse sábado, a Associação de Moradores, Braço Ribeirão Cavalo, Nereu Ramos, estaremos lá novamente, fechando por mais 1 hora aquela BR. E faço convite a todos os senhores vereadores que possam somar, porque é de suma importância aquela rotatória naquela localidade. Já pedido há mais de 5 anos. E sabemos que o dinheiro existe, o projeto existe, só falta executar. Lamentavelmente, o nosso país demora muito para fazer coisas essenciais. Então, por isso, foi protocolado e acredito que esse ano saia essa rotatória. Muito obrigado. Peço que o vereador Arlindo Rincos retome a presidência da mesa. Vou suspender por 2 minutinhos a sessão, devido a um problema na informática, aonde que o Zapela vai reiniciar o sistema de informática, que deu um probleminha, senão a gente não consegue seguir a sessão com as votações. 2 minutinhos, só o tempo de reiniciar o computador. Você já acessou o site da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul? Pelo portal, muitas informações importantes sobre a cidade estão disponíveis. Debates, votações, notícias, portal da transparência e as transmissões ao vivo das sessões e eventos da Câmara. www.jaraguadosul.sc.leg.br e também nas redes sociais para você se conectar. Acesse, o endereço da sua cidade é aqui. Informação é direito do cidadão. O projeto Câmara Ponto com Você esteve nesta segunda-feira pela manhã no Instituto Educacional Jangada e à noite na Escola de Ensino Médio Vitor Meireles. Os estudantes do 3º ano do ensino médio receberam lições sobre política, aprendendo a diferenciar os 3 poderes. Ela ensina não somente a importância do voto, mas dá um panorama geral sobre o que é política, porque muita gente fala sem nem ter noção do que está falando. Eles também salientaram a importância da realização do projeto para o exercício da cidadania. A gente tem que dar um valor a mais ao nosso voto. A gente não pode votar em branco, não pode ter que exercer a cidadania. A gente tem que ter a convicção que o nosso voto vai valer a pena. As pessoas hoje em dia têm que se conscientizar mais e a palestra ajuda muito nisso, principalmente com o voto, porque as pessoas votam nulo, votam em branco e não sabem quem estão votando. Eu fiz 16 ano passado, eu pretendo votar esse ano e vai me ajudar bastante. Todas as dicas que eles me deram para eu
pesquisar sobre o meu candidato e saber em quem eu estou votando. A palestra foi ministrada por servidores da Câmara Municipal e contou com a presença dos vereadores Natália Lúcia Petri, Pedro Garcia e João Fiamoncini. Os estudantes participarão da segunda etapa do programa, que inclui uma visita à Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul e o acompanhamento de uma sessão ordinária. Os alunos, representantes das escolas, poderão entregar ao presidente da Câmara um ofício com pedidos de melhorias para o município. Uma lei, uma proposta de melhoria para a cidade, uma dúvida, sugestão. A sua opinião tem um espaço especial na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Um canal de comunicação para você estar por dentro do que acontece no Legislativo e para a sua colaboração. Ligue 0800 648 6465. É gratuito. Ou acesse jaraguadosul.sc.leg.br. A resposta tem prazo e sua satisfação é nossa conquista. Ouvidoria da Câmara de Jaraguá do Sul. A Câmara é todo ouvidos para você. O Brasil é uma república federativa constitucional presidencialista. E nosso sistema governamental se divide em 3 poderes. Este sistema é aplicado, além de Brasília, em todos os municípios do país. O poder executivo é chefiado pelo prefeito e a cidade, entre outras atribuições. Do poder legislativo fazem parte os vereadores, que devem fiscalizar os atos do poder executivo, inclusive a aplicação do Informo que as matérias constantes da ordem do dia receberam pareceres favoráveis das comissões. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em votação única o projeto de resolução número 12 de 2014. Projeto de resolução número 12 de 2014. Autor, mesa diretora. Autoriza a chefe de gabinete e secretário executivo a participarem de curso. Está em discussão o projeto. Em votação. Sim. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de resolução número 12 de 2014 por 10 votos favoráveis. Temos em votação única o projeto de resolução número 13 de 2014. Projeto de resolução número 13 de 2014, votação única. Autor, mesa diretora. Institui a forma de pagamento de despesas pelo regime de adiantamento. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de resolução número 13 de 2014 por 10 votos favoráveis. Temos em votação única o projeto de lei número 66 de 2014. O projeto de lei número 66 de 2014, votação única. Autor, executivo. Autoriza abertura e reforço de crédito especial no orçamento vigente. Aprovado pela Lei Municipal número 6.799 de 2014, de 13 de 12 de 2013, e alterações posteriores e da outras providências. O projeto visa promover inclusão de dotação orçamentária no orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, Criança e Adolescente, no valor de R$ 150 mil para atender à transferência de recursos financeiros a entidades da rede de assistência social. Está em discussão o projeto. Em votação.
Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei número 66/2014, por 10 votos favoráveis. Temos em votação única o projeto de lei número 67/2014. O projeto de lei número 67/2014, votação única, autor executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social, mediante a celebração de convênio, à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, e dá outras providências. O projeto tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social, mediante a celebração de convênio, à APAE, no valor de R$ 150 mil, que será repassado em parcelas no exercício 2014. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 67/2014 por 10 votos favoráveis. Tem em primeira votação o projeto de lei número 65/2014. O projeto de lei número 65/2014, primeira votação, autor Pedro Anacleto Garcia. Denomina Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI. Está em discussão o projeto. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que bom a gente falar do jovem Alessandro Henke, inclusive do histórico dele. Só para dizer aos senhores vereadores, por exemplo, isso aqui as sumas de jogos, quando ele era jogador, mensagens que ele recebia e que ele recebeu, tudo baixo assinados. Isso aqui é uma parte, assim, da história do jovem, antes de eu ler o histórico dele. Também até dizer para os senhores que também se encontra aqui junto conosco, a mãe do Alessandro, mais a irmã, obrigado pela presença. Era um jovem muito atuante, um jovem atleta também, e por isso muito merecedor dessa homenagem. Também o baixo assinado da comunidade também pedindo e concordando com o nome dele no Centro de Educação Infantil lá do Amizade. O histórico. A presente propositura motiva-se na intenção de se homenagear de forma justa e honrosa ao jovem cidadão exemplar que desde cedo se dedicou ao trabalho, ao esporte e à comunidade de maneira brilhante. Assim, relatamos um breve histórico de seu passado, anexando cópias da sua participação no esporte, homenagens e outros documentos da história do jovem Alessandro Henke. Alessandro Henke nasceu em Jaraguá do Sul, bairro 3 Rios do Norte, hoje bairro Amizade, na data de 11 de fevereiro de 1982, filho de Rudy Henke e Darcy Henke, vindo a falecer no dia 23 de abril de 2005. Iniciou sua vida laboral muito jovem, sendo seu primeiro emprego na empresa VEG Industrial. Tinha uma participação ativa na comunidade, especialmente na Sociedade Amizade como sócio através do seu pai. No esporte era um jovem muito atuante e com uma dedicação especial nas quadras de futebol como atleta. Sua última participação foi no Caxias Futebol Clube do bairro Santa Luzia, na cidade de Jaraguá do Sul, no período de 16 de março de 2002 a 31 de novembro de 2003, com o apelido carinhoso de Sandy. E o atleta participou de 57 jogos, marcou 13 gols, tinha uma posição de atacante e usava a camisa com o número 11, sempre estando ao lado dos seus amigos, dando muita alegria e incentivando a continuarem o trabalho no esporte. Alessandro Henke teve uma infância feliz com sua família, cresceu no bairro 3 Rios do Norte, como falei antes, o bairro Amizade, sempre rodeados de amigos e um jovem muito feliz, cheio de energias
e destacava-se como um bom esportista. Aos 23 anos de idade e no dia 23 de abril de 2005, Alessandro Henke teve sua vida ceifada por um acidente de trânsito e seus sonhos de ser um grande jogador profissional, casar e de ter uma família foram interrompidos. E é por conta desse amor e dedicação do jovem Alessandro Henke, que serviu de exemplo para a formação de nossos cidadãos, que acreditamos ser merecedor essa justa homenagem, a qual contamos com o apoio de todos os nobres pares desta casa para aprovação. Por isso, senhores vereadores, eu peço a aprovação de todos os senhores vereadores. Pois não, vereadora Natália. Eu gostaria de parabenizá-lo e agradecer por esta iniciativa, e falo com emoção porque quando eu era diretora do Colégio Alberto Bauer, o Alessandro era nosso aluno e nós ficamos bastante consternados com o seu falecimento precocemente, e é uma homenagem justa porque isso que o senhor fala no currículo do Alessandro é só um pouco do que era esse menino. E essas perdas que nós temos de jovens são perdas que realmente marcam a vida da nossa sociedade, e é uma homenagem que realmente vai marcar para sempre, então, o nosso jovem Alexander, e aqui quero deixar registrado, a mãe sabe do que eu estou falando, que a gente fica realmente mais uma vez comovida quando relembra nessas tragédias. Vereador Pedro, conta com o meu voto. Obrigado. Obrigado, é uma perda irreparável. Né? Uma parte, vereador Pedro, pois não. só, né, eu acho que tem meu consentimento também, vereadora Natália, vereador Pedro, parabéns pela colocação e por esse projeto, até porque eu posso falar com propriedade, porque a gente jogou junto, na época da amizade. Que bom. Né? Na época que o Arlindo, da Duas Rodas, tocava o time. Então a gente teve a oportunidade de participar, jogar, comemorar, né? Em alguns momentos felizes, e com certeza uma grande pessoa, né? De uma grande família que merece essa homenagem. E com certeza terá meu voto favorável. Obrigado. Obrigado pelo apoio. Obrigado. Em votação. Foi muito antes daqui. Foi muito antes. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 65/2014 por 10 votos favoráveis. Temos em segunda votação o projeto de lei número 63/2014. O projeto de lei número 63/2014, segunda votação, autor Jair Pedri, denomina via pública a rua 1422, Dorcídio Venâncio Voltolini. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 63/2014 por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura. Indicação número 234/2014. Iluminação em ponte. Vereador Josimar dos Santos de Lima. Indicação número 235/2014. Patrulhamento e macadamização. Vereador Jair Pedro. Indicação número 236/2014. Limpeza de terreno e construção de academia. Vereador José Osório de Ávila. Indicação número 238/2014. Rotatória alemã. Vereador Josimar dos Santos de Lima. Indicação número 239/2014. Trânsito, mão única. Vereadora Natália Lúcia Petri. Indicação número 240/2014. Implantação de ciclofaixa. Vereadora Natália Lúcia Petri. Serei, senhor presidente.
Está em discussão a votação conjunta das indicações. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado a votação conjunta das indicações número 33/2014, por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação única a moção número 3/2014. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura. Moção número 3/2014. Moção de apoio pela aprovação do projeto de lei número 77.00/2014. Assinado por todos os vereadores: Ademar Braz Winter, Arlindo Rincos, Jair Pedro, João Alércio Fiamoncini, José Osório de Ávila, Pedro Anacleto Garcia, Amarildo Sarte, Eugênio José Jurazek, Jefferson Luiz de Oliveira, Josimar dos Santos de Lima e Natália Lúcia Petri. Está em discussão. Vereador Jair Pedri. Senhores vereadores, eu quero inicialmente agradecer a assinatura dos senhores e também da senhora vereadora nesta moção de apoio de um projeto de lei do deputado Maurício Skudilark, do PSD, que autoriza o Poder Executivo a conceder descontos de ICMS às empresas que contribuem com o escotismo no âmbito do Estado de Santa Catarina. Esse projeto ele tramita ainda nas comissões da Assembleia, mas é um projeto que, por falar de escotismo, ele dispensa muitos comentários. Eu me sinto muito à vontade para falar de escotismo, porque participei efetivamente do movimento escoteiro Jacoritaba de nossa cidade por muitos anos, e posso dizer aos senhores que eu aprendi no movimento escoteiro o que o meu pai, o que a minha mãe, por conta do trabalho e dos filhos pequenos, não conseguiram me ensinar. O movimento escoteiro tranquiliza o pai, tranquiliza a mãe, aos sábados à tarde, participando de atividades relacionadas ao caráter, à formação da pessoa. E nós sabemos da dificuldade que tem o movimento escoteiro, como também outros movimentos por esse país, que passam pelos corredores das repartições públicas pedindo contribuições para se manterem. Então esse projeto, que não foi votado pela Assembleia ainda, mas que poderá, essa moção, ser um elemento positivo na decisão dos deputados e também do governador, fazer com que o movimento escoteiro ele tenha mais tranquilidade no seu dia a dia, nos seus compromissos, e possa fazer com que cada vez mais crianças, adolescentes e jovens, em vez de estarem, e eu falo isso sem nenhum tipo de preconceito, por favor, não entendam errado, mas em vez de estarem no centro da cidade, em rodas de juventude, onde levantam o tampão do som, onde ocupam o seu tempo com outra e qualquer finalidade, que possam estar sim ocupando o seu tempo, ocupando o seu espaço, dentro da atividade escoteira que enriquece muito o caráter do adolescente, do jovem e do ser humano. Então eu agradeço aos vereadores por terem assinado comigo essa moção de apoio e peço naturalmente que votem por essa moção e que com esse gesto nós possamos sensibilizar a Assembleia Legislativa e possamos também sensibilizar o governador. Obrigado, senhor presidente. Está em votação a moção número 3/2014. Votação encerrada. Dou como aprovado a moção de apelo número 3/2014 por 10 votos favoráveis.
Nada mais havendo na ordem do dia, está livre a palavra. Peço ao vice-presidente, vereador Jair Pedrique, que assuma os trabalhos. Com a palavra, a vereadora Arlindo Rincos. Senhor presidente, vereadores, os munícipes, novamente, muito boa noite. Eu quero falar com os senhores vereadores e toda a comunidade de Jaraguá do Sul um assunto que já há algum tempo atrás eu falei aqui nessa casa e agora está me preocupando bastante como morador de Jaraguá do Sul, nasci nessa cidade. Eu me conheço desde pequeno, como se diz assim, o Corpo Bombeiro Voluntário de Jaraguá do Sul. Que eu me conheço, que eu nasci nessa cidade, sempre tivemos esse belo trabalho desenvolvido por essa corporação na nossa cidade. No ano passado, tivemos uma conversa aqui na Câmara de Vereadores, aonde que eu chamei o nosso prefeito Dieter, o procurador do município, chamei a presidente Narciso, então, era até então a presidenta, né? Chamei a Associação de Moradores, veio 2 promotores públicos, presidente do Corpo Bombeiro Voluntário de Jaraguá do Sul, e questionamos uma lei estadual, que é a Lei 15.711 e a Lei 16.296, que fala que foi aprovado pelos nossos nobres deputados estaduais que se implante no nosso estado o bombeiro militar. E essa discussão levantada por mim nessa reunião, conversando, chegamos à conclusão que na nossa cidade permaneceria o bombeiro voluntário, o trabalho dessa corporação, o magnífico trabalho que faz na nossa cidade. As 2 semanas aproximadamente atrás, ou 3, quem sabe, um mês, não sei, mais ou menos por aí, a idade chega, a gente vai esquecendo um pouquinho, mas que seja um mês. Na minha sala, na sala da presidência que hoje estou, veio o senhor Oswaldo Gonçalves, comandante do Corpo Bombeiros Militar de Santa Catarina, falar comigo sobre a implantação da unidade aqui na cidade. Eu simplesmente falei para ele, eu só entendo que a nossa cidade existe o bombeiro voluntário. Nós não reconhecemos o bombeiro militar na nossa cidade, mesmo que eles já estão instalados na nossa cidade, senhores. Já estão instalados. E já querem fazer o trabalho. E aí que me vem a preocupação, senhores, nesse sentido, a minha indignação como morador dessa cidade, sabendo o trabalho excelente feito pelo Bombeiro Voluntário de Jaraguá do Sul, sabendo que o nosso prefeito também quer que continue sendo feito o trabalho pelo Bombeiro Voluntário. Que eles vêm simplesmente para atender uma coisa. Isto feito pelos nossos deputados e o nosso governador, que está ali, feito isso. Isso que me deixa indignado. Essa assalto ao bolso do contribuinte jaraguaense do estado de Santa Catarina, isso eu não admito. Porque ele só vem unicamente para fazer vistorias. Esse é o trabalho dele, se instalar em Jaraguá do Sul. Com uma simples casa, fazer vistoria e passar a mão no nosso dinheiro novamente. Nós, a população brasileira já paga tantos impostos, mas tantos impostos, e mais isso nós queremos, senhores. Isto sim a imprensa tem que cair,
tem que abrir noticiário e divulgar, não admitir o contribuinte jaraguaense e de Santa Catarina ser roubado. Roubado. Isto sim é imoral. É imoral. Por quê, senhores? Devido ao meu tempo, vou acelerar um pouquinho. Eu tenho aqui que na cidade de Joinville, aonde que o nosso vice-prefeito esteve participando nessa terça-feira, teve mais de 28 entidades de Santa Catarina. Teve 29 prefeitos lutando para a permanência do bombeiro voluntário de Santa Catarina, senhores. Aonde que nós vamos ser ouvidos, a população? Não podemos mais admitir impostos. No ano passado nós pagamos 1 trilhão e 700 bilhões de impostos. Nosso país. Isso é para ficar indignado. Senhores, me desculpem a minha revolta. Faça um cálculo, eu fiz um cálculo rápido aqui, senhores vereadores e munícipes que estão aqui presentes. Vou citar, nós temos N situações que eles vão trabalhar. N situações que eles vão trabalhar. Eu vou citar algumas para os senhores. Algumas só. Vistorias para fins de liberação de habites e edificações. Senhores, pasmos, feito de graça para o nosso bombeiro voluntário. Senhores, eles vão cobrar 0,52 centavos um metro quadrado. 0,52 centavos por metro quadrado. Pasmo, feito de graça para o nosso bombeiro. Outro. Corte de árvore em ação e prevenção contra potenciais riscos sinistros. Por hora agora. Por hora, se o bombeiro ir lá, olhar a árvore, buscar a serra motor, fazer o processo, por hora, R$ 16,33. Então, senhoras e senhores, uma recarga, olha só, está aqui, isso daqui não é eu, Arlindo, o vereador Arlindo está falando, não, senhores, é isso que vai acontecer. Serviço de vigilância eletrônica, R$ 182. Serviço, recarga de cilindros de ar respiratório, por cilindro, R$ 16. E assim vai, tem inúmeros. Vou levar inúmeros para o senhor ver o roubo que está acontecendo. Vou levar só para os senhores terem uma noção. Jaraguá do Sul tem área construída comercial. 1.412.460 metros quadrados. Áreas comercial. Área construída industrial. 1.364.092 metros quadrados. Muito bem. Eu vou citar aqui exemplos de empresas. Vou dar um exemplo. VEG. A VEG, por exemplo. Isso é dados oficiais. Temos 372.716 metros quadrados. Se ela fosse fazer aquela BITS e faz, né, a renovação para ganhar a liberação todo ano, aquele alvará, R$ 193.812. Um outro exemplo, a Malve Malhas, só a Malve Malhas, tem 80.000 metros quadrados. Se fosse pagar R$ 41.600, é isso que eles vêm fazer na nossa cidade. Essa é a minha indignação, senhores. E a indignação de cada um deles. E assim nós temos tantas outras empresas grandes. Cara, esses nossos empresários pagam tanto imposto, mas tanto imposto, que não dá mais. Eu não admito isso. Então isso sim, eu quero que a imprensa discuta. Isso sim vai ser uma coisa que vale a pena ser discutido. Então, senhoras e senhores, outra coisa que eu vou fazer rapidamente, e vou pedir para todos os vereadores amanhã, ir no gabinete do prefeito às 3 horas, que nós estamos recebendo o César Augusto Gruba, o excelentíssimo secretário de Segurança Pública, que nós queremos discutir segurança. Nós temos aí informação agora, nesse final desse mês,
35 novos policiais que poderão ser utilizados. Eu quero que nós, vereadores, fizemos pressão e fomos lá e cobramos do Gruba que fique aqui na nossa cidade a sua totalidade desses polícias militares para fazer a segurança da nossa cidade. Vimos quantas coisas nós passamos na cidade, então queremos sim que esses policiais fiquem aqui. Então eu peço aos senhores que amanhã, no gabinete do prefeito, à tarde, às 15 horas, eu vou fazer mais um ofício, entregar na mão do Gruba e também sobre o bombeiro. Peço que o vereador Alino Rincos retome a presidência. Vereador João Alércio Femancini. Boa noite, presidente, vereadores, vereador, comunidade e imprensa. Só falar um pouquinho sobre algumas conquistas do município. Nosso deputado Pedro, que sai do PT, ele informou essa semana que foi empenhado 978 mil para a compra de 4 ônibus de transporte escolar do projeto Caminho na Escola. Uma luta sempre do vereador Eugênio, já está empenhado, isso já não tem mais como fugir. E também 2 creches, né, que o vereador Pedro já colocou, que no Rio do Norte e na Barra do Uriaceiro também já está empenhado. E ontem a gente também teve a felicidade da emenda que a gente conseguiu do Décio Lima de 250 mil. Foi ontem para a licitação as 2 ruas que a gente propôs naquela oportunidade, que é a Maximil Beber e a Estilana Creto Garcia no bairro Santo Antônio. Também já foi para a licitação, então semana que vem as obras também devem estar começando. E semana que vem ou na outra eu vou trazer algumas fotos que foi realmente uma conquista da comunidade do bairro Santo Antônio e que todos os vereadores tiveram o prazer de estar realmente votando junto àquela comunidade que era frente ao campo de futebol, que foi o primeiro campo feito nessa administração, e a inauguração dele é dia 27 de julho. Aí então está todo mundo também já convidado pela essa inauguração, e semana que vem a gente vai trazer algumas fotos do andamento de todos os que a gente quer somente trazer a hora que tiver tudo prontinho, com as gramas colocadas, já que segunda-feira vão começar a colocar grama. O asfalto, aquele término que ficou lá. Por favor, pede a parte. Não, o término daquele, né, que ficou para trás, naquele 3.800.000 lá do projeto, né, que não deu para fazer todo, e o pedacinho também da Estilana Creto Garcia também, que são 2 pedaços que ficaram para trás. Então, esses 250 mil para terminar essas obras aí, que também vai ficar sem custo para aqueles moradores daquelas 2 ruas. E daí, né, só voltando sobre o campo de futebol, então acho que segunda-feira o pessoal começa a instalação colocação das gramas. E provavelmente no final da sexta-feira da semana que vem a gente deve estar tudo aí prontinho, a gente vai trazer aqui em fotos para realmente passar para o novo vereador do jeito que ficou. Até foi no ano passado que a gente repassou 150 mil para aquela obra. Obrigado. Vereador Jair Pedri. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Eugênio, vereador Josimar, vereador Pedro, eu reconheço que na vida política, na vida pública, a caminhada, e aí eu falo para os vereadores que têm um pouco mais de experiência do que eu, nem sempre a caminhada é de rosas. Muitas vezes é de espinhos, mesmo que esses espinhos sejam belos, mas são de espinhos também. Eu fui contemplado no dia de ontem por um jornal, por uma coluna política, que me atribuiu uma série de adjetivos. Eu sempre fui muito tranquilo e continuo sendo,
até porque tomo um chazinho de maracujá todo dia depois do meio-dia. E eu sempre fui muito tranquilo em relação a críticas, em relação à mudança de atitudes. Eu estou sempre aberto para esse tipo de conversa. Reconheço que pelo meu estilo, quem sabe, italiano, muitas vezes explosivo, mas sem maldade, quem sabe nem sempre seja muito fácil botar em prática esses conselhos, essas orientações, essas críticas. Mas eu tomei a liberdade de procurar o sinônimo de uma palavra que me chamou muita atenção nos adjetivos que foram a mim dados no dia de ontem. E um dos adjetivos, dentre tantos ali, falava que eu articulei, que eu assumi, que eu coordenei, uma negociata, vereador João Fiamoncini. Eu reconheço que não sou muito bom em português e fui procurar o conceito, o sinônimo. O que quer dizer a palavra negociata? E eu procurei um dicionário e diz que negociata é quando se corrompe um agente mediante proposta de pagamento de propina. E aí tem alguns sinônimos que fala que negociata também pode ser usado como pilantragem, como canalice, como ladroeira, como velhacaria. Procurei um outro dicionário, imaginando que eu estivesse procurando errado. Aí eu fui no tal do Aurélio, que todos devem conhecer. E lá diz que negociata, diz que é um negócio em que atrapassa, negócio suspeito, desonesto, desfalque, desvio, falcatrua, traficância e velhacaria, senhor presidente. Isso tudo porque eu participei de uma mesa, ou em algumas conversas, na composição da Câmara de Vereadores do final do ano, da mesa diretora do final do ano. Então, se participar de uma roda de conversas, 1, 2, 3, o vereador recebe todos esses adjetivos aqui, daqui dentro não escapa nenhum. Daqui dentro não escapa nenhum, porque todos têm, eu não vou repetir isso aqui. Mas eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Podem me dizer que sou teimoso, fechado, bravo, carrancudo. Agora, esses adjetivos aqui, eu de fato não combinam com aquilo que eu sou hoje e que tento ser no meu dia a dia. E eu sei também que quem escreveu isso não escreve do coração. Não escreve do coração. Deve ter sido um momento que escapou alguma palavra mal pensada, mas infelizmente a palavra é que nem pedra, atirou, está atirado. Atirou, está atirado. E isso aqui coloca em jogo, em dúvida, não um comportamento político, um comportamento de um ser humano, de uma pessoa que é pai de família, com 3 filhos, com uma história, e que não cabe a mim, e tenho absoluta certeza que nenhum de vocês vereadores aqui, nenhum desses adjetivos aqui. Não vou pedir, senhor presidente, que se faça oficialmente pela Câmara nenhum posicionamento em relação a isso aqui,
porque indiretamente a ofensa foi para todos. Indiretamente a ofensa foi para todos, porque, como eu disse, todos aqui já participaram de rodas de conversa, mesas de conversa, para definir mesa diretora e algum posicionamento em termos de voto. Mas eu, com absoluta certeza, sem maldade, porque não consigo ter a maldade, e sem nenhum sentimento de raiva, porque não consigo ter raiva também, consigo sim ter um sentimento de aborrecimento, quem sabe misturado com um pouco de pena, porque a pessoa que escreveu isso efetivamente não conhece o nosso trabalho como vereador, o meu e os dos senhores também. E a dificuldade de ser vereador. No momento em que a classe política cada vez mais manchada de difícil entendimento por parte da comunidade e por posicionamentos, é verdade. Lembrando que o voto do recesso, rapidamente, ele foi dado, eu, que me abstive, que optei em não votar, em me abster, juntamente com a vereadora Natália, se todos repararem aqui e puxarem a sessão passada, o nosso voto, o meu e o da vereadora, foi dado quando a votação já tinha sido concluída. Já tinha sido feito 4 votos e que já aquela matéria não passaria mais. Mas por uma questão de entendimento, por uma questão de seguir a orientação jurídica da casa, eu me abstive e a vereadora também. Isso tudo eu quero deixar dito, senhor presidente, como um sentimento de indignação com essa matéria feita sobre o meu nome, sobre a minha pessoa, mas que também diretamente tem todos os vereadores aqui ligados nesse conteúdo que a pessoa direcionou para o vereador Jair Pedre. Vale lembrar que isso foi tão pessoal, era para ser o Jair Pedre, que dos votos contrários e da outra abstenção, me perdoe, vereadora, citar isso, não houve muitas matérias. Agora, do vereador Jair Pedre, que se absteve, foi o principal alvo da ira de alguns setores da imprensa. Obrigado, senhor presidente, pelo momento que regimentalmente eu tenho. Obrigado. Vereador Eugênio José Jurasek. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa que nos assiste, eu vou falar um pouquinho. Há exatamente um ano eu convoquei o Poder Executivo para conhecer de perto a triste situação dos moradores do bairro Jaraguá 99, loteamento Ouro Verde. Gostaria que passasse a foto ali quando a gente foi lá. Ali essa tubulação ali está tudo entupida, tá? E várias casas, esgoto, crianças brincando e a maioria das pessoas ali que moram na parte de baixo, quem conhece Ouro Verde, qualquer chuva entrava água nas casas e lamas, esgoto. Então, tá ali os moradores, né? Foi a primeira visita que fizemos com o executivo e atendeu o nosso pedido, né? E está sendo feita a tubulação nova. Então, estou feliz, estou muito feliz, senhores vereadores, de fazer esse belíssimo trabalho junto com a Secretaria de Obras, com o Ederaldo, com todos os funcionários que estiveram lá. Porque essa obra estava há muito tempo parada. E essas pessoas não entravam, eu fico assim até emocionado, não entrava água, entrava esgoto dentro da casa. Tu já pensou, tu lavar uma casa com esgoto dentro? E ali tinha as pessoas que faziam isso em cada enchente. E essa obra não custou muito caro. São 150 tubos com 85 mil e foi resolvido. E tomara que seja mais resolvido. Chico de Paula tem o mesmo problema. Quem conhece Chico de Paula lá. Os tubos também estão lá. Também moram as famílias que perderam tudo 3 vezes. Nós temos que olhar o ser humano. Estão aí, de braços abertos,
É enterrada a obra, mas uma obra muito importante, que ali é o esgoto. Né? Então, ali estamos com o Jaime, uma obra aí, eu acho que uma obra assim, tá lidando com saúde de todos nós, da minha família, da tua, dos meus amigos que tanto perderam essas coisas ali. Então eu quero agradecer muito, muito a Secretaria de Obras, está fazendo um belo trabalho, que já tempo tinha que ser feito, demorou muito, 1 ano, mas que foi feito, foi. Então eu quero agradecer muito o Ederaldo, o Dito, o Jaime, essas pessoas que realmente estão cuidando dessas pessoas que, desde 2000, aquelas enchentes, essas pessoas ainda estão com esses problemas de água, esgoto dentro da casa. Então é muito importante esse trabalho. Também eu quero falar um pouquinho da nossa ecoterapia. Eu fico assim, investindo tanto dinheiro em tantas coisas, e tem uma coisa que mexe muito comigo, que é a nossa ecoterapia, senhor presidente. Quando chove, as crianças não têm. Eu tenho um filho que tem paralisia cerebral, ou um neto. Já pensou uma criança andando a cavalo? Pelo menos poder erguer a cabeça. Eu fui visitar a ecoterapia em Guaramirim. Uma mãe disse, Eugênio, uma criança cega, ainda com paralisia cerebral. Eu já ganhei minha filha não fica mais no cimento, ela sobe em cima do sofá e começa a brincar de cavalinho em cima do sofá. Já ganhei minha filha não está mais com gripe. Eu, com certeza, pedi um ofício agora para o IPLAN, já falei com o prefeito, tanta área verde que tem por aí, nós vamos sim, que ali não pode ser investido, que é do Menegote, e nós vamos procurar os empresários, que estão loucos para ajudar, e vamos trazer aquele projeto de Guaramirim para cá, e vamos sim fazer a nossa ecoterapia aqui. Porque nós temos muita criança que precisa, pelo menos, ou erguer a cabeça, ou andar. Então esse meu projeto vai até o final, e eu quero que vocês me ajudem também, senhores vereadores. Que é só para ela ver. Né? É só para ela ver. E lá, em Guaramirim, sabe quem que fez aquela obra? O Gustavo Kiss. Ajudou naquela obra. Está lá, picadeira coberto, cheio de espelho em volta, criança com rampa, com banheiro especial para dar banho nessas crianças. Ali nós não temos porque, as meninas ali estão desesperadas, porque quando chove elas não têm a eco, e essas crianças precisam andar, precisam coordenação motora. Vereador Eugênio, eu sou testemunha do trabalho, eu tive o prazer de conhecer a Pauline e a Paula, que são as coordenadoras desse movimento da ecoterapia ali na Menegote. Tive também a oportunidade de conhecer um pai que tem uma criança, uma menina, que trabalha na VEG, o pai, e que ele disse para mim, de forma muito clara, vereador, que ele abre mão de qualquer despesa de casa, ele abre mão de qualquer coisa a mais que ele pudesse fazer dentro de casa, mas ele não abre mão da ecoterapia. A menina que tem paralisia cerebral, ela, depois que ela começou a fazer ecoterapia, ela começou a engatinhar, ela está evoluindo. E isso é bem claro a recuperação da criança. Mas, vereador Eugênio, será que isso custa quase R$400, acho que mais ou menos, por criança? R$80 cada sessão. R$80 cada sessão. Será que o município não conseguiria, vereador Eugênio, comprar uma quantidade de vagas, pelo menos para custear um pouco a mensalidade dessas crianças que nós temos aqui na cidade, pelo menos? Inclusive, eu conversei com o Possamay, que hoje o Possamay não tem como repassar a Secretaria de Saúde, porque não vê como ecoterapia o SUS. Então não tem legalidade para ser repasse. Então, tomara que o Espírito de mim, né, que o Dito foi conversar com ele, para que se faça um projeto, para que o SUS olhe isso aí como uma fisioterapia. Daí sim, tem como repassar dinheiro. Então, esse foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz, né? E eu quero que vocês me ajudem, porque sei quem vai visitar lá, e me ajudem, por favor. Eu quero que ajudem nesse trabalho. Para quem conhece as crianças. Meu neto melhorou pra caramba, meu neto hoje faz assim para mim, levanta a cabeça. E quantas crianças não querem que faça assim? Né? Então, obrigado pela atenção.
E ajuda a gente, vamos fazer um trabalho em parceria, vamos, as crianças estão esperando. Né? Eu acho que, graças a Deus, a gente tem filho, tem neto, a gente tem uma condição, mas tem muita gente que não tem, cara. Muita gente que não tem. Né? Graças a Deus que nossos filhos conseguem jogar bola, conseguem fazer tudo. E quantas crianças que não conseguem? Né? O Zé que lida com bastante é triste, mas é verdadeiro. Então me ajudem, por favor, que eu preciso de vocês. Vereador Josimar de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente ainda, imprensa, que ele também nos assiste pelo TV Câmara em suas casas. Bom, já foi dada até alguma novidade nesse sentido, mas eu preciso falar, já falei algumas vezes aqui e volto a falar nessa tribuna de novo desse assunto. Falar das questões das vagas nas creches de Jaraguá do Sul. Foi citada aqui pelo vereador Jair a sugestão de comprar, quem sabe, vagas na ecoterapia. O Amário Sartre já levantou também essa questão de comprar vaga nas creches. Eu não sei que ações que deve ser tomada pelo o executivo da nossa cidade de Jaraguá do Sul, mais precisamente para que as pessoas possam entender melhor, a prefeitura, mas algo tem que ser feito. Ainda hoje eu atendi uma pessoa hoje que está em casa, faltando do trabalho, correndo o risco de perder o emprego, que é o que vai acontecer, porque não tem outra solução. O pai trabalha no horário normal e ela tem um emprego numa empresa em turnos e a criança, o filho dela já venceu o período que a mãe pode ficar em casa, não tem o que fazer. Recebi no meu gabinete agora às 15 para as 18 horas, outra mãe que na mesma situação. E detalhe, gente, 60 pessoas na frente, outros 30, outros 40, não tem previsão de uma solução. Essa é a situação que nós estamos hoje. Não sei de que formas que o município de Jaraguá do Sul pode se posicionar, o executivo, mas tem que ser feita alguma coisa. As famílias agora vão perder os seus empregos, vão passar fome, necessidade, porque nós sabemos que um só da família trabalhando não tem condições de sustentar a sua família. Não tem. Porque uma média, nossa cidade, o salário em torno de R$1.000. É impossível um pai de família sustentar a família, tendo que pagar muitas vezes aluguel, o alimento, água e luz, com um só trabalhando. E se precisar de uma cesta básica da prefeitura, está mais morto ainda. Porque vai ter que desenterrar até a avó, bisavó e dar tudo os detalhes. Talvez até da roupa que ela usou no dia do funeral, para conseguir uma cesta básica. É assim que funciona. Vamos falar a verdade aqui. Vamos parar de tapar o sol com a peneira. É a verdade. É a realidade hoje. Eu fico até sem saber o que dizer quando as pessoas me procuram no meu gabinete. Eu queria poder fazer uma mágica, talvez assim, não, pode ficar tranquilo que amanhã tu vai trabalhar, vou te conseguir uma vaga. Primeiro seria injusto tirar os que estão na frente para colocar ela, não faria isso de forma nenhuma. Porque a realidade é que não tem vaga, gente. Só que não dá. Foi anunciado que vai ter uma vaga na creche. Vereador João, já vou te dar a parte. Foi anunciado que vai ter uma construção de uma nova creche no Três Rios. Tomara que fique pronta nesse mandato do atual prefeito que está aí. Que não resolve o problema, gente. Nós temos hoje que começar, não esperar uma ação do Ministério Público, não esperar chegar nesse ponto. Temos que trabalhar
a longo prazo já para resolver essas questões, não deixar uma mãe perder o emprego, chegar nesse ponto que nós estamos hoje. A vaga na creche hoje teria que ser uma obrigação como é de ter o filho na escola. É essa a realidade de nós hoje. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E a situação está complicada. Em todo o município, a questão de vagas na creche. Espero que nos apresente uma solução e que nós possamos contribuir aqui como vereadores para que a população, a comunidade, não fique nesse descaso que nós estamos. Não estou nem culpando sua administração aqui. As outras anteriores podiam ter feito alguma coisa para prever isso também. Vereador João. Vereador Josemar, até eu sei o que você está falando, porque nossos gabinetes são próximos e dá para escutar tudo. A mãe lá reclamando, né, contando suas histórias. É que assim, ó, nós temos 2 creches, tá, que era para ter entregado já em março do ano passado, tá? Eu também não entendo por que até agora não foi entregue, por algum erro administrativo talvez. Eu acho que nós teríamos que entrar no Ministério Público para que o município entre cor atrás para entregar essas 2 creches enquanto antes possível, porque realmente não dá para nós entendermos se uma obra que era para planejamento para ter entregado em março do ano passado, já passou-se um ano após, até agora não foi entregue ainda. Tá, então acho que algum erro administrativo houve, tá, para essa obra ter parado. E eu acho que essa acho que é a ação, né, tentar procurar o Elcio para ver o que aconteceu, senão acionar o Ministério Público que tome alguma providência em relação a essas 2 creches, tá, que eram para ter entregado já em março do ano passado, seriam 300 crianças a menos na fila de espera. Tá, eu não sei o que realmente aconteceu. Só essa é a minha sugestão, vereador. Obrigado, João. Só um pouquinho, vereador Pedro. Eu não vou conseguir falar os 3 assuntos que eu tenho. Eu sempre cobrei, eu vou dar a parte, vereador, só um pouquinho. Eu queria aqui falar também da questão da fiscalização de postura do nosso município de Jaraguá do Sul. Eu sempre falei e falo com toda tranquilidade que a prefeitura peca muito em não fiscalizar, em não fazer a sua parte, por isso temos tantos loteamentos irregulares hoje e tantas outras obras que não deveriam ser feitas e acabaram essas obras, deixado fazer de qualquer forma, e hoje nós temos tantos loteamentos irregulares, tantos problemas em Jaraguá do Sul. Mas o que eu quero falar é o seguinte: nós estamos hoje sofrendo por um mal que começou lá atrás, só que nós não podemos hoje chegar e colocar a faca no pescoço do cidadão que foi permitido de uma forma errada e que ele execute a situação. Várias situações hoje de comércios que chegam lá e dão um prazo curto, alguns estão fechando as portas, não só comércio, outras repartições também. Vou dar um exemplo. Foi um fiscal de fiscalização de postura lá num prédio, ali próximo à prefeitura, chegou lá, o prédio não tem perigo nenhum de problema de incêndio, não tem perigo de desabar, não tem nada disso, mas não tem o habites. E o fiscal chegou lá, interditou o prédio, e ontem uma igreja teve que fechar as portas, mais de 150 pessoas voltou para casa, porque se fosse fazer o culto, o fiscal disse que lá ia lacrar as portas, ia chamar a polícia, aquela confusão toda. Tem que ser fiscalizado? Tem sim. Mas nós temos que ter bom senso. Dá um prazo para o proprietário, porque é uma locação, a igreja atua lá como uma locação, dá um prazo. Se o cidadão não mostrar boa vontade, aí sim. Nós não podemos, gente, tomar de autoridades quando, em alguns casos que não corre risco de vida, que não corre um risco de segurança pública, nós temos que, acho que, ter um certo bom senso e conversarmos e acertar as coisas. Não pode ser dessa forma. Deixar de se fazer tantos mil loteamentos irregulares, agora uma obra que está lá, que até tem habitos por causa de uma ampliação, não, tem que fechar tudo. Tem algumas coisas que têm que ser revistas em nosso município.
Tem que fiscalizar, tem sim, eu concordo e dou toda a razão, mas não pode ser feito dessa forma que foi feito. Vereador, eu vou dar a parte por educação para o senhor, senão vai terminar o tempo. Ok, 30 segundos. Vereador, é importante e até de relevância o assunto que o senhor está levantando sobre creches. Eu me disponho, se o senhor aceitar, de marcar uma reunião na segunda-feira com o prefeito e o secretário da Educação, até para discutir esse assunto com o senhor, e porque eu sei que já tem aí 7 creches em andamento, algumas já era para ser entregue, mas como é um assunto importante e de relevância, se o senhor quiser, na segunda-feira, nós marcamos falar com o prefeito e o secretário, para ele dar uma explicação até direto, para o senhor também poder repassar com mais segurança também para quem lhe procura. Obrigado, vereador. Eu faço questão de estar junto, só peço que o senhor puder marcar na parte da manhã, porque eu estarei, vou viajar na parte da tarde, mas na parte da manhã eu faço questão de estar junto. Me comunico. Por favor, presidente. Só quero completar o que o nobre vereador Pedro Anacato Garcia falou. Realmente nós temos 6 creches já em andamento na cidade, vereador. 6. Né? 2, inclusive, no braço com o Ribeirão Cavalo. Né? Nós temos hoje da Estrada Nova, nós temos hoje Rio do Sul, Rio do Sul, 3 Rio do Norte também, e na Amizade também. Então, né? Obrigado, vou deixar outro assunto para a próxima sessão, que não vai haver tempo. Obrigado, presidente. Jefferson de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, comentar um pouquinho referente à sessão passada, no qual eu falei sobre habitação e tratamos uma visita hoje no condomínio, né, para ver os problemas realmente levantados naquela situação, no qual eu trouxe as imagens aqui para essa sessão. E infelizmente chegamos lá, juntamente com o secretário de Habitação, a vereadora Natália, mais um funcionário da Habitação, o próprio jornal Correio do Povo estava presente naquele momento, o vereador Jefferson também, e o engenheiro da obra, coordenador da obra do condomínio, no qual ele nos proibiu de adentrar a obra, porque a obra não estava pronta ainda, então nós não poderíamos vistoriar e conhecer realmente qual o trabalho deles. Sabemos que é uma construtora que já construiu 2 ou 3 condomínios em Jaraguá do Sul, sabemos que tem vários problemas nesses condomínios que já foram construídos, sabemos que tem vários problemas neste condomínio no qual eu trouxe as imagens para cá. Até no momento eu o questionei, né, referente aos corrimão. Ele disse que os parafusos enferrujam, mas daí eu disse para ele que não eram os parafusos, e sim a pintura em cima de ferrugem, no qual ele disse que ia verificar ainda. Então, também pedimos para vistoriar junto num próximo momento, que ele disse que o bombeiro não ia vistoriar, de repente chegou o bombeiro lá para fazer vistoria junto com ele. Também não nos permitiu a entrada, até porque foi um convite do bombeiro, né, o próprio Luciano, o chefe do bombeiro. E diretamente, quando falamos em vistoriar os apartamentos junto com os proprietários, a entrega, para conhecer e fiscalizar realmente a obra que está sendo entregue em Jaraguá do Sul, o mesmo disse que só poderá entrar no apartamento o proprietário com seu cônjuge, nada mais juntamente com o engenheiro. Então, infelizmente, nos deixa acreditar que alguma coisa eles devem ter a esconder. Né? Sabemos que é um terreno doado pelo FAR, né, no qual a prefeitura também tem sua participação. Então vamos chamar alguns moradores inscritos para saber um pouquinho mais, né, se já estão pagando, se já receberam as chaves, porque ninguém nos informa corretamente realmente o que está acontecendo. Então vamos averiguar no decorrer da semana e trago mais informações na próxima sessão, para que realmente a gente tire essa dúvida e tenha a certeza que não será mais um condomínio entregue da maneira que foi entregue os outros que já estão com vários problemas na cidade de Jaraguá do Sul.
Uma parte, Só vereador. para mim entender, esse engenheiro é da prefeitura ou é engenheiro da empresa? É um engenheiro da empresa, funcionário da empresa Concreto. Essa obra é uma obra pública, né? Como é que não vai deixar um Diretamente vereador... em conversa com o secretário Rones, ele comentou que realmente eles têm contrato, então existe a possibilidade de eles também não permitir até que eles entreguem a obra. Após a entrega, só que após a entrega a gente tem que ver, né? Se eles não, como muitos moradores falaram, eles eram forçados, ou assina ou você perde o apartamento. Então é isso que a gente vai tentar averiguar, né? Para que realmente no dia da entrega, né, esses moradores não venham, né, buscar soluções, tanto na Câmara de Vereadores, quanto na Prefeitura, na Secretaria de Habitação, né, porque a construtora realmente não está fazendo o seu papel de fazer as reformas necessárias. Seria isso, senhor presidente. Eu quero encerrar a sessão, mas antes dizer, da parte que eu não consegui ter do vereador Josimar, que já se ausentou, que a sua ideia, vereador João Fermosini, é muito boa, de acionar mesmo, quem sabe, o Ministério Público, cobrar do secretário, essas obras que ainda não foram entregues à comunidade. E que nós possamos colocar, porque entregar a obra é muito fácil. Entregar a obra, eu quero ver operacionalizá-la, quero ver ela funcionando. Inclusive nós temos postos de saúde, quem entregou foi a ex-prefeita Cecília Conel, mas até hoje não funciona. Já podemos botar isso no pacote do Ministério Público. Concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco sessão ordinária para o dia 3 de junho, terça-feira, no horário regimental. Entre montes e veja enlaçada, marginando corrente grave.